Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Sônia, faço parte do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, que fica na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo. E hoje estamos aqui novamente dentro do projeto Gotas Fraternas, que estuda a cada semana um capítulo do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, Ergamo-nos. E como sempre, Emmanuel utiliza uma frase do Evangelho para se basear nessa frase para fazer toda a sua lição. E a frase que ele utilizou foi a seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 18. Então, Emmanuel utilizou aqui como referência uma frase que está na parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela é maravilhosa, possibilita muitas reflexões, muitos pensamentos sobre vários assuntos. Então, resumindo aqui, acho que todo mundo conhece, mas só para a gente situar, né? É uma parábola que fala de um pai que tinha 2 filhos, um pai rico, que tinha 2 filhos, e um deles decidiu pedir a sua parte na herança, porque ele queria aproveitar a vida. E, com muita dor no coração, o pai dividiu os valores e entregou para o filho a parte dele. E o filho foi embora ganhar a vida, foi, na verdade, gastar todo esse dinheiro com os prazeres que lhe eram interessantes naquele momento, né? E assim foi que em pouco tempo ele perdeu tudo e chegou ao ponto em que ele estava cuidando de porcos, e a comida dos porcos era melhor que a comida que ele tinha para comer. E aí ele pensou, poxa, na casa do meu pai, os empregados comem muito melhor, vivem muito melhor do que a forma como eu estou vivendo hoje. Eu vou voltar e vou pedir para o meu pai para ser simplesmente um empregado dele. E assim ele fez, né? Ele se levantou e tomou a decisão e voltou para a casa do pai. Só que o que aconteceu? Quando ele foi chegando, o pai, todo feliz de ver o filho de volta, correu, abraçou e ficou feliz, fez uma festa pelo retorno do filho. Mas é importante aqui que a gente entenda nessa lição que ele em pouco tempo perdeu tudo. E aí, em algum momento, ele refletiu e aprendeu com os erros que ele cometeu. E quis fazer um movimento de mudança com humildade. Então, baseados nisso, vamos ler aqui a lição do Emmanuel e depois a gente faz mais alguns comentários. Então, a lição diz assim: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? E quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombra corrente das nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos?
Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos na retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Linda mensagem, né? E traz possibilidades de muitas reflexões realmente. Então, essa maravilhosa parábola de Emmanuel, ele fala sobre as oportunidades que a gente desperdiça na nossa vida por diversos motivos, por preguiça, por medo, por insegurança. Aí a gente desperdiça e depois entra no vitimismo, porque a gente não reconhece aquilo que a gente planta e por isso sofre se achando injustiçado com aquilo que a gente sofre de consequência. Então, na verdade, o que a gente colhe é simplesmente o resultado daquilo que a gente planta, sempre. Não tem como fugir disso, né? E esse lugar da vítima é um lugar muito cômodo, porque a gente acha que quem causou essa situação não fomos nós. Então, foram as circunstâncias, foi o azar, foi influência de outras pessoas, seja qual for a situação. Então, se a gente acha que os outros causaram, então a gente fica nessa posição cômoda de achar que são os outros que têm que resolver, e não nós. E esse é um grande erro que a gente comete, né? Aí o que a gente faz? A gente se desespera, chama a Deus, pede ajuda, mas desde que tudo seja do nosso jeito. Não do jeito que precisa ser, não do melhor jeito, que é aquele que faz com que a gente aprenda o que precisa aprender com esse desafio. Porque a gente sempre precisa mudar alguma coisa. Por isso que esse desafio acontece na nossa vida. Mas a gente não quer mudar, né? A gente quer que a solução seja de fora. A gente quer que Deus resolva o nosso problema. E não que a gente tenha que fazer a nossa parte, mudar coisas que às vezes a gente não quer mudar, para que realmente a gente tenha uma condição melhor de vida em algum aspecto. Então, muitas vezes a gente está nessa situação complicada e difícil, simplesmente como resultado das escolhas que a gente faz. É importante a gente ter essa clareza, porque senão a nossa tendência é sempre achar que não tivemos culpa. E mesmo quando eu escolho deixar que outro decida alguma coisa na minha vida, ainda assim eu estou escolhendo. É uma escolha minha deixar que o outro defina o meu futuro em algum aspecto. Então, é importante que a gente tenha clareza disso. Emmanuel, então, nos fala que se realmente a gente tem essa verdadeira intenção de mudar de vida, então que a gente possa se colocar de pé e sair dessa realidade ruim que a gente possa estar vivendo, e que a gente tenha coragem, tenha fé, tenha determinação, tenha disciplina, força de vontade, porque a mudança é sempre de dentro para fora. Temos que fazer a nossa parte, senão nada muda. Todo crescimento, aperfeiçoamento e evolução pedem muito esforço. E se é isso que a gente quer, evoluir, crescer, nós temos que nos movimentar em direção a esse caminho que desejamos, né? E qual é o caminho? Seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso grande modelo e guia. A proposta da lição é de que a gente possa fazer como o filho pródigo, que refletiu sobre suas escolhas, aprendeu com os erros e, arrependido, levantou-se e buscou o Pai com humildade e sincero desejo de mudança. Às vezes é isso que nos falta, né? A humildade
e o sincero desejo de mudança. Que a gente aprenda com os erros que a gente cometeu para não repeti-los. Como é difícil isso, né? E Deus, como Pai, na parábola, Ele nos espera sempre de braços abertos, cheios de amor e de misericórdia. E aqui eu queria só fazer uma observação, uma curiosidade. Durante muitos anos eu achava que filho pródigo é o filho que volta. Até que um dia eu fui procurar essa palavra no dicionário e eu vi que pródigo é aquele que gasta demais, que gasta sem controle. Tem a prodigalidade, que é o gasto sem controle. E é interessante porque eu percebo que não sou só eu que tinha essa dúvida, né? Porque eu vejo muitas pessoas falarem do filho pródigo no sentido daquele que retorna, mas não, é aquele que gasta sem consciência. Só uma observação aqui, uma curiosidade que eu acho que vale a pena esclarecer. Então, meu desejo é que a gente possa cultivar a nossa fé, não aquela fé que acredita em Deus, mas a fé que não duvida do amor, da justiça e da misericórdia de Deus para com todos os seus filhos. Desejo muito amor, muita luz e muita paz no caminho de cada um. Um abraço.